Diga que você está em uma cidade que tem muito muçulmano, sem dizer que a cidade tem muito muçulmano. Olha aqui, lotada de gente. E olha a nossa capivara. Agora nós ficamos presos aqui, ó. Say hello to Brasil. Ai. Agora a gente tem um recado importantíssimo a você. A gente vai entrar nesse lugar, sabe, um cemitério isso ali? Agora imagina, você, 2 da manhã, sai pra pegar água e a mulher tava toda de branco, da cabeça aos pés. Hello, galera! E aí, my friends? Então, chegamos em Ipoh, mais uma cidade da Malásia. Já chegamos tem 2 dias, só que todos os dias chove e eu acredito que vai chover mais um pouquinho hoje. E olha aqui, ó. Diga que você está em uma cidade que tem muito muçulmano, sem dizer que a cidade tem muito muçulmano. Proibido andar de mão dada pela placa. Mas não é, não. É alguma parada da lei da Sharia dos muçulmanos para não ter muitas proximidades se você não tá com o seu cônjuge. Não, se você não é casado. Alguma coisa assim. Mas vamos evitar, né? Coisa dos muçulmanos. Mas a gente vai evitar também, então é melhor. E olha que bonitinho. Esse aqui é um rio que passa meio que no meio da cidade. E o nosso hotel tá bem aqui. Nós estamos hospedados ali, dividindo apartamento. E depois a gente mostra quando as crianças não estiverem lá. Tem as crianças que moram lá também. E olha que bonitinha a placa de Ipoh. Tem um show ali. Aí, ó. Vai ter um show bem aqui, ó, porque a gente está perto do Ano Novo Chinês. E aqui vai acontecer, tem várias pontes como essa aqui no meio do rio. E eles vão fazer as comemorações ali. Provavelmente a gente vai lá assistir e mostrar para vocês também. E agora, o que a gente está atrás? De um lugar para comer, que eu tô morrendo de fome. Nossa casa está sem gás, galera. A pista de kart aqui? Não sei. Ou é um bate-bate aquilo ali? Não sei. Vamos descobrir. Acho que é um bate-bate só. Bumper car. Tá aí, ó. Bate-bate em inglês é bumper car. Nunca tinha ouvido falar. Vivendo e aprendendo. Aqui é tipo um parquezinho. A galera usa pra correr, pra andar com esses bichinhos coloridinhos. Aqui podia estar aberto, né? Que dava da gente brincar. Mas está fechado. Ó, um gringo. Aqui tem gringo, viu? Que tem. Ui, que susto. A gente chegou na rodoviária anteontem e lotado de gringo. Cheio de europeu. Pelo jeito é bem famosinho. Então a gente vai ver bastante gente aqui de todos os lugares. E a gente veio principalmente para visitar a caverna. Então a nossa mini temporada aqui vai ter muita caverna. E se você gosta de caverna, acompanhe. E bem perto do nosso apartamento, acho que eles estão começando vamos passar ali por dentro. Organizar a feirinha noturna. A gente vai atrás de comida, quem sabe a gente acha alguma coisinha por aqui e já come também. No primeiro dia que a gente chegou, eu fui inventar de comer... Qual é o nome daquele negócio? Eram noodles, né? O noodles, a mulher entregou errado. Ixi, aí por fim... Tava bom, mas mais ou menos. Olha como que é vermelho as asinhas do frango aqui. É sempre muito vermelho. Acho que eles colocam bastante pimenta, essas coisas. E milho aqui, eles amam milho, tá? Toda feirinha noturna que a gente vai, assim, tem muito milho cozido. Só que eles comem com alguma outra coisa sem ser manteiga. A gente ainda não conseguiu descobrir. E aqui, ó, tem as bolinhas, galera. Anda muito de bicicleta. Vai vender bugiganga aqui também. E tá começando a chover. Começando a chover mais uma vez. Mais uma vez. Pra onde a gente tá indo, a gente tá levando chuva. Chegamos em... Penang não. Kuala Lumpur, levamos chuva. Chegamos aqui, chuva de novo. A gente tem que correr pra achar um lugar tampado. E mais café, ó. Como eles são amantes de café. Olha o tamanho do carrinho, só de café. E aqui apareceu, ó, a galera jogando futebol lá na frente. Escolinha, pelo jeito, tá de uniformezinho. Olha lá, ó. É um domingo aqui, então por isso que a galera tá tudo andando, fazendo exercício, andando de bicicleta, tomando cafezinho da tarde. Tá no meio lá, a hora que eles vêem a magia do futebol brasileiro. Rodrigo tem que inventar uma hora de ir brincar com essas crianças.
para mostrar para eles como que se joga um futebol. Estamos aqui ainda tentando voltar para casa, pessoal, porque tá uma chuva. Olha isso aqui. Ó a chuva que tá. A gente resolveu sair e a chuva saiu junto com a gente. Então não terá. Parou bastante, tava chovendo bem mais. A continuação será o próximo dia que a gente for sair esse vídeo. Infelizmente. Achamos o ninho dos turistas aqui. E aí, pessoal, 3 dias depois de ficar intocado só com chuva, hoje a chuva deu uma trégua. E a gente... Todo dia. E a gente decidiu vir aqui, ó. Mas olha o tanto de pessoa. Será que a gente acha um brasileiro? Meu, você acha um brasileiro por aí, pelo mundo? Se achar, eu vim com uniforme para ser identificado. Oi? Se achar, eu vim com uniforme para ser identificado. É, hoje é mais fácil. Se algum brasileiro ver a gente, capaz de falar alguma coisa. E essa rua aqui é realmente o ponto turístico da galera, tá? Olha aqui, lotada de gente. Até é difícil de andar. E ó, é várias coisinhas. Aqui o mate aqui me acompanha, gente. Eu comprei um croissant de matcha e eu tô traumatizada. E aí agora, todo lugar que eu vou, que eu ando, eu vejo matcha. Me acompanha. Aí, ó. Vai começar a tomar mate, né? O Rodrigo disse que quer me empurrar matcha para eu conseguir dormir sem precisar de melatonina. Ó, aqui eles evoluíram. Ó. Em vez de morango do amor, eles colocam outras frutas. E é bonita as frutas. Olha os espetinhos de polvo. De polvo, lula, salsicha. De tudo um pouco. Ai, loja de bugiganga. Olha o tanto de souvenir que tem ali dentro. Eu ainda não achei meu souvenir da Malásia. Ai, sorry. Gente, difícil andar por aqui, viu? Aí, o nome desse trem aqui é esse aí, ó. Concubino Lane. Ah, olha as rosas deles. Rua das Concubinas, alguma coisa assim. E aqui, essa rua ela é muito antiga, né? Ela tem mais de 100 anos. Tem aproximadamente 130, 140 anos que existe. Então é uma das ruas mais famosas de Ipo. E como a gente está no ano novo chinês deles, então a galera do centro, né, da cidade grande, vem tudo pra cá, pro interior, porque é mais tranquilo, as festividades, é melhor pra andar. E acaba que aqui no país se transforma em 2 semanas de... Ai, como que fala? De feriado. E olha nossas capivaras. Ó, a capivara daqui formou. Olha que bonitinha. Capivara formada. Eles amam capivara aqui. Aí, Uno, Harry Potter. Ah, e tem uma curiosidade. Aqui tem tanta coisa temática assim que eles constroem café, lojinha de souvenir, tudo isso, que tem uma cafeteria de Harry Potter aqui. A gente não é muito fã, então a gente não vai procurar. Mas quem vir aqui algum dia e quiser, aqui tem. Olha essa loja que fofinha, as lanternas tudo em cima. E aqui o legal é realmente você ir entrando nesses bequinhos onde a galera tá e você ir olhando. Se achar alguma comida diferente, a gente vai provar. Porque as últimas feirinhas que a gente foi, não tinha nada de diferente que a gente já comeu, não. Mas encontramos a tal da cafeteria do Harry Potter, né? Será que é aqui? Não tem o nome, mas lá dentro tem alguns cartazes. Tem do Harry
Potter lá, né? Aí, ó, gente, sem nem imaginar, a gente esbarrou nela. Parece. É ela mesma, ó, o brasão aqui, ó. Se vocês sabem, conhecem Harry Potter melhor que a gente, comenta aqui embaixo se talvez esse brasão seja sim ou não. Ou a gente tá bem enganado. Porque eu nunca assisti Harry Potter, assim, os filmes todos, nada disso. Mas eu acho que é por causa daquele negócio que fica girando lá, ó. Ou não vi muito estranho de Harry Potter ali, não. Talvez estejamos errados. Mas aqui em Ipo tem uma história bem interessante, porque a cidade antiga, que é onde a gente está andando agora, ela toda pegou fogo e foi destruída, né? E aí um grande cara do dinheiro chinês acabou reconstruindo, porque antigamente Ipo era muito conhecida pelas festas noturnas, por ter muito bordel, que aqui era uma fonte do ouro antigamente. Então, muitos garimpeiros vinham pra cá e a galera que queria curtir uma festinha no final de semana vinha junto. E esse cara chinês, que tinha muita grana, ele tinha 3 esposas. Então, nesse processo de reconstrução da cidade antiga, ele fez 3 ruas. Uma para a principal amante, a segunda para a amante segunda e a terceira para a principal esposa. E aí ele dividiu e deu uma rua para cada para que elas pudessem cobrar aluguel e não depender dele, tecnicamente, né? Aí por isso que foi toda reconstruída assim. E aqui o povo não respeita a faixa de pedestre. É desse jeito. Para seus pés. Não para, não! Gulê, gulê. É tipo assim, vai e se te atropelar, lascou. O cara da Hilux ali parou. Deve ser lá de Rondônia. E aqui tudo é bem instagramável, ó. Igual aquela ruazinha toda floreada, cheia de árvore ali. Aqui é tudo assim, uma musiquinha tocando. Aí a galera vem pra cá pra gravar vlog, tirar as fotos. Tudo bem bonitinho. Ah, espelho do pai. Olha ali. Tinha uma escada aqui, estamos subindo. Vamos ver o que dá lá, né, mano? Aparentemente é a igreja. E bonita, né? Olha. Como que fala? Azulejo? É isso aí. Ó, da construção. Eita, pega, olha o tamanho dessa mesquita. Tem mais chuva. Vai. Ai, gente, vai chover de novo. E olha o tamanho dessa mesquita, amigo do céu. Uma mesquita que tem várias... Será que é alguma? Cúpula, sei lá o nome disso. É Domo. cúpula, não é? Não sei, não sabe. Olha, aqui pelo jeito, o que que é? Vou mandar o meu malaio aqui agora. Fica esperto, ó. Medan Celerá Dataran Dato Sagru. Sabe Deus o que que é isso? E o relógio tá parado, ó. Não tá funcionando, não. Mas o que é bonito, aquelas estátuas lá em cima, não tá escrito, hein? Ó, bem feitinho, cara. E é pertinho do nosso. A gente nem sabia que tinha essa parte aqui. Quando a gente veio procurar, eu só achei a parte da rua mesmo. Mas isso é grandão, hein? Ainda tem uns trem mais pra lá. Só que a chuva, olha lá. Olha, então, A chuva irá nos impedir Chico novamente. Anísio, Cartola e um Pelé tomando chá. Comendo noodles. Ó, e a gente veio andando um pouquinho mais pra frente, a gente quer mais uma ruazinha. Essa aqui é bem charmosa e ela foi feita em 2014, essas pinturas. Que justamente para fazer o que tá acontecendo aqui, ó. Atrair mais turistas para a cidade para conhecer. E olha que legal, eu acho que você senta aqui e você tira uma foto com um chapéu. Olha que bonitinho. Eu vou tirar uma fotinha. Nós vamos, né, amor? E já a gente continua a gravação. Ó, e aí eles construíram, né, essa ruazinha, fizeram as pinturas e vieram construir várias barraquinhas. Então assim, se você tiver com fome, você pode vir aqui comer, aproveitar. Olha os gatinhos. Que bonitinho, meu Deus. Olha esse daqui. Olha como esse daqui tá dormindo.
Será que morreu? Olha isso! Gente, tá num sono profundo, tá? Olha esse outro. Olha aqui, olha o outro. Eita! Ai, esses daqui brincando. Olha ali, olha o outro. Essa aqui é uma área melhorada, viu? Olha esse daqui, que pequenininho. Gente, que bonitinho. Aqueles ali, eu acho que deram algum sonífero pra eles, porque eu fiz... Nem acordou. E aqui dentro, ó, tem uma lojinha. Eles colocaram os gatinhos pra chamar a atenção. E aí a lojinha logo atrás, que aí você acaba se interessando e indo comprar alguma coisa. Ó. E é várias coisinhas, ó. Você pode ver enquanto eles fazem o macarrão, se você quiser comer. Ó, o povo comendo, tomando. A gente tá à procura de algo gelado pro Rodrigo tomar, porque olha como ele tá feliz. Estou desfalecendo. Tá aqui. Tem que colocar uma aguinha. Ó, pegaram os coquinhos e você pode comprar, ó. 20 ringgit somente pra você plantar coisa dentro. Coco com planta dentro? Não, o coco vazio é 20 ringgit. Olha aqui, ó. E tem várias ruelinhas, ó. Que aí eles colocaram as luzinhas pra vocês verem. Pode ser um trem velho, mas ilumina que chama a atenção. Ó, aqui, ó. Ó, a diferença. Esse sem nada e ó que tá pintado desse lado. Olha isso aqui. Mais velho, sem pintura, porém muito mais charmoso e bonito. Então, gente, vamos pegar a visão. E essa rua, o cara que fez, ele justamente colocou algo para ser assim mais recreativo, ilustrar melhor, chamar mais atenção. Não só as pinturas. Ali atrás tinha, por exemplo, um carrinho de empurrar, uma pintura de um senhor empurrando, e um carrinho de verdade na frente cheio de coco. Porque é coisas que realmente fazem parte aqui de Ipu, né? Aqui o povo, ó, tomando chá. Aqui o ramen, comendo o macarrão. Então ele fez tudo isso pensando justamente nessa imersão à cultura da Malásia. E mais gato. Olha aqui, ó, tem uma mensagem romântica a passar. Qual que é, Rodrigo? Olha aqui, ó, vem aqui, ó. Isso aí tá escrito mais ou menos como: você merece um amor que pareça com a sensação de ter a barriga sempre cheia. Viu? Fica aí o recado. E eu acho que isso aqui é coraçãozinho de galinha. E é bem vendido. A gente já é a segunda barraquinha que a gente vê disso. Parece que tá cru. Não parece? Olha que charmosinho. Bem antigo, pelo jeito, cheio de peças antigas, assim. A galera gosta de fazer esses tipos de negócio. Chama muita atenção, né? Fica bem instagramável. E ó, a nuvem de chuva que tá chegando cada vez mais em cima da gente. Ó, vamos lá. Lá tem um café, amor. Vamos pegar um café. Porque a gente já passou por uns 3 lugares. Ai, ali na frente tem outro. Ali na frente tem outro. E não pegamos nada. Agora a gente vai lá naquele pegar, porque tô vendo que é um café. Vamos atravessar. E aqui, ó, você atravesse correndo e te vire. Porque não tem faixa de pedestre. E os carros são engraçados. Quando você está atravessando, eles te veem, eles aceleram. Agora, quando é para você atravessar, eles passam bem devagarzinho. Justamente parece que é para te prender na rua. E olha a diferença. A rua turística está bem aqui, atravessando essa rua aqui, atravessada, eu ia falar. Olha aqui uma rua que eles não enfeitaram. Como que está abandonada. Que dó, tipo assim, se eles tivessem trazido aqueles mesmos enfeites que tá ali, ó, eu tô vendo, tô quase apalpando eles pra cá, isso aqui tudinho poderia ser turístico também. E não tá abandonado desse jeito, porque ó, uma cafeteria aqui nesse lugar, tenho certeza que ia ficar lindo demais. Mas é aquele negócio, né? As coisas só vão até certo ponto. E a gente viu a ruazinha aqui pra entrar, ó, bem bonitinha, que dava numa cafeteria. Mas pelo que parece, a cafeteria tá fechada. E é um café e hostel, os dois. Eu entrando no vídeo do cara também. Olha lá.
Agora nós ficamos presos aqui, ó. Porque o cara tá fazendo um vídeo. Mas é super fofinho, ó. Bem bonitinho. As luzes que eles colocaram. Nós vai ter que atravessar. É todo mundo aqui, no vídeo de todo mundo. E é isso. É tá num ponto turístico e saber entender. Opa! Aqui, ó, o que eu falei da bicicleta empurrando os cocos, ó. Olha que legal. Eles colocaram a bicicleta antiga, né? Os cocos ali dentro. E um carinha, meio que... Ele, pelo jeito, estava empurrando o lixo. Mas aí, eles quiseram melhorar e colocaram o coco. Eu vou lá, peraí. Segura aqui. Mostrem. E justamente é pra você fazer as fotos. Cuidado do teto, né? Empurrando aqui, antigamente eu vi algumas fotos que eles subiam nessa bicicleta mesmo e fingiam que estavam pedalando, né? Pegava realmente essa parte aqui. E eles fizeram tudo isso pra você ter essa imersão. E bora procurar o café que é pra cá, ó. E depois de tanto procurar, voltamos aqui pro início. Ó, o Rodrigo vai pegar esse café aqui, que eu achei bonitinho, um café com durian. E como sempre, né? Aqui nunca um lugar só vende café, vende comida, vende sorvete, vende uma mistura. E aqui a porta é dessa aqui, ó. Ai, será que eu consigo entrar? Consigo. Ui, tá geladinho. Ó, que bonitinho. Tem os óculos ali atrás. Vende também óculos. Vende tudo. E é esse aspecto meio de antigo mesmo, ó. Bem bonitinho. Say hello to Brasil. Hi. Brasil. Baxi. Ó, aqui na cafeteria que a gente entrou tem essas pedras. Eu acho que essa aqui se chama ametista. Se alguém conhece, me diga se eu tô certa ou não. Ele vende, ó, em formato de coração. Aí tem essas outras também. Essa aqui eu não sei qual que é. Se alguém for um especialista em pedras, nos diga. Olha que bonitinho. Tem até um vai pintado. E tem esses que é estilo cristal, né? Que aí espanta mais energias. Tem as crenças. E é bem pequenininho. A esposa dele fica fazendo ali. A gente pegou um café de durian. E eu peguei algo que tá bem famosinho no Brasil pra eu provar. Mas eu acredito que aqui seja o original. E tem essa pedra branca bem grandona. Quanto que era essa pedra aqui? Aqui, ó. 688 ringgit. Aí, 888. Aquela ali é menor, é mais cara. Eu já ia falar, será que ele coloca sempre os números iguais? Tipo, ó, 888, 688, 688. Tipo, não coloca quebrado, sabe? Só números pares que fala. E tem até um espelhinho aqui, ó. Opa, chegou. This is Busan King White Coffee. Sir, Olha, bonitão. Signature. é a assinatura da casa, ele falou. Ah, é deles. Tem que... Nossa, que bonito. Bonito, hein? Aí, mate o seu desejo, meu amor. E já diga pra nós se é bom. Uma hora depois. Tem bem o gosto do durian mesmo. Aí, ó, a inspiração deles de Very good, né? Good, thank you. Vou esperar o meu chegar agora. Agora chegou o meu pedido. Eu vi que isso aqui tá famoso no Brasil, que pega o iogurte, essas bolachas aqui, aí você afunda tudo no iogurte natural e coloca no congelador e vira um... Como que fala o nome? Fazer tipo um cheesecake. É um cheesecake. Aqui... Diz que não dá muito certo, não. eu vi algumas pessoas misturando mel, misturando outras coisas, porque disse que ficava meio que sem doce. Mas agora eu vou provar isso daqui. Eu acho que é um sorvete aqui embaixo com a bolachinha da Lotus, a bolachinha da Lotus. Não é gelado, não é sorvete. É realmente um queijo com bolacha. Bem gostoso. É, então é cheesecake. É um cheesecake, realmente. Isso aqui parece um doce de leite. Mas não é doce de leite. Experimenta. Deve ser o... Tem na barraca de wafer que a gente perguntou pras meninas o que é esse recheio? Verdade. Caia, eu acho. Acho que deve ser isso. Enfim, é muito bom. We call pudding. Pudding. Pudim. Chama pudim. Aí, Cream and the cheese together. Ah, Ah,
creme e queijo junto. Mate faz um pudim. Ai, nada melhor do que a explicação do criador aí. Um pudim de queijo com biscoito, com bolacha. Muito bom. Muito bom. A gente veio trocar a capinha do celular do Rodrigo e do meu. E olha que legal. O cara coloca ali o comando de qual celular é. E ele cria a película na hora. Que loucura. Eu achava que era tipo assim, pegava aqui igual no Brasil, né? Catava ali a película pra pôr. Mas não. Ele tirou a película que tava, agora tá limpando, enquanto a máquina tá ali fazendo ela. Será que é tecnológico o negócio? Ó, tá pronta. Aí ele vai tirar a película. O celular já tá limpinho, né? Aí agora ele vai colocar. Ó. Dando confere pra não deixar nenhum pelinho, nem nada. E começou a tocar aqui agora o chamado da oração. Não sei se vocês vão conseguir pegar aí no áudio. Você tá sem microfone. Rodrigo fala muito baixo. Aí tem que estar com o microfone bem perto da boca dele. Se ele tiver sem microfone, vocês não escutam. E ó, tá tocando o chamado. É daquela mesquita gigante que a gente mostrou mais cedo. E olha, já tá ficando escuro, como tá ficando bonitinha a rua, toda iluminada. E aquele fluxo de gente que tava assim lotada, como já tá anoitecendo, a galera já vai indo embora, entendeu? Porque aqui, pelo que parece, o maior movimento realmente é no período da tarde. E aqui, beleza, vende capinha, mas olha o que vende também, roupa, gente. Também vende roupa, se você quiser comprar alguma, você tem aqui, ó. É uma loja de celular, normal, mas que vende roupa também. E quando a gente acha que já viu de tudo de anta aqui nesse lugar, agora a gente achou esse... De anta, né? Capivara. Gente, eu erro o nome dessa bicha. De capivara, ó. Isso aqui é meio que uma pulseira, um relógio, alguma coisa de capivara. Eles são alucinados, realmente eles são alucinados. E tá aqui, ó, tem dele, tem desse ursinho aqui da... não sei de qual desenho que é. E é isso, tá aqui, ó. Coloque uma pulseira de capivara na sua criança. Ó, e a gente acha que ninguém compra as roupas. Tem um casal comprando as roupas que eu mostrei pra vocês. E agora partiu casa na minha vida. Ou você quer andar mais pra lá? E eu era ateu desse negócio aí do pessoal comprar essas coisas. A gente achava Acenderam as lâmpadas. que tipo assim, não comprava, mas ó, o casal vai levar, ó. Tá vendo? E a câmera minha suja. Eu vou limpar aqui. Pronto! Seus olhos estão limpos, galera. Limpei. E olha aqui, ó. Aqui é um ponto de vender tapete também, um do ladinho do outro. E tem um cheiro de tapete mesmo. E ó, as luzinhas ligadas, deu aquele aconchego no lugar. A única parte que eu acho ruim dessas ruas turísticas, tá vendo? Que eles deixam os carros passando, assim, aí você tem que ficar dividindo a rua com o carro, com tudo. Essa aqui, pelo menos, os carros passam para um lado só, moço. Agora, quando passa para os dois lados ainda... É muito ruim. Ó, vamos vir pra essa calçada aqui. E olha que bonitinho que aquela rua ficou. Olha, que lindinho, tudo iluminado. Gente, pode ser a rua mais feia que for, mas você coloca luz, lâmpada bonitinho, fica bonito. Loja de chá. Ali, ó, mais Uma coco. chá, Bem isso. aqui, ó, dentro desse baúzão, uns cocos, velho. E do nada, que carro que é esse? Olha um 99 ali. Antigão, ó. Olha lá, filme 99 lá, rapaziada. Mas Todo peraí. mundo fala. Que carro é esse? É, Olha aqui, um carrão bonitão, né? isso é um carrinho de brinquedo.
É um Miata, eu já tive um desse no Need for Speed. É um Mazda Miata. Achei que você ia falar, eu já tive um desse do Brasil, eu ia falar, uai, eu nunca vi. Agora a gente tem um recado importantíssimo a vocês, que vocês irão agradecer quando vierem para a Malásia e forem ficar mais tempo, quiserem comprar comida ou coisas mais baratas. Eu sou o maníaco dos hacks de viagem, né? Sempre tento otimizar ao máximo o que você tá fazendo para viajar da melhor forma possível. E esse mercado aqui, ó, o 99, que eu tô pegando pra vocês, que tem em todas as cidades da Malásia, até da Cidade Fantasma lá, que era Forest City. Ai, se você não assistiu a Cidade Fantasma, nosso segundo vídeo, vão lá assistir, tá? Agora diga, meu amor, pra eles. Todo mundo do YouTube, quando fala do Sudeste Asiático, fala da Malásia, só fala de 7-Eleven. 7-Eleven isso, 7-Eleven aquilo. Mas o barato de verdade é esse 99 aí. Se você quer economizar, você vai no 99. 7-Eleven tem um ou outro que vai ter várias coisas curiosas, assim, uns negócios diferentes para ver, para experimentar. Mas o preço do 99 é imbatível. O 99 é o mais barato daqui do Sudeste Asiático. Pelo menos na Malásia é o mais barato. E tipo assim, eu já falei pra vocês aqui uma vez, né? Eu vi o povo falando de 7-Eleven, 7-Eleven, falava, gente, eu não vejo a hora de chegar na Ásia e ter um 7-Eleven pra eu poder entrar. Porque eu achava assim que era, você entrava, tinha tudo realmente que você queria, como mostra nos vídeos, né? Principalmente diz que na Tailândia é dessa forma. Mas, gente, eu não achei tudo isso não. Então, se vocês têm essa expectativa de conhecer um 7-Eleven, como eu tinha, era algo simples, sim. Mas era uma expectativa, assim. E todo mundo fala que é barato, barato. Mas é Mentira. barato comparado com os preços do Brasil, né? É, mas esse Só que o 99 99 espanca o 7-Eleven. vale muito mais a pena. É 2,50 ringgit uma coca de 1,25 litro no 99. E o E eu já picolé? comprei uma coca dessa por 2,38 ringgit. A coca mais barata que eu já comprei na vida. Ah, e tem a sugestão de preço, geralmente nas cocas, tipo 3 ringgits, e aí eles colocam esse Coloca preço. mais barato. Eu nunca tinha visto um produto com um preço mais barato do que a sugestão de preço que vem no rótulo. E tem aquele outro picolé, qual que a gente gosta, amor? Magno? É o Magno, não é? Magno. O Magno, tipo, é 5 ringgit, Eu vi de 3,99 também, tava tendo uma promoção. viu? Então vale a pena. Agora a gente tá aqui esperando pra atravessar a rua, ó. Cadê as faixas? Não existe, galera. É você entre os carros. A gente vai entrar nesse lugar. Será que é um cemitério isso ali? Sei lá, vamos ver o que é. E Tá escrito café ali, ó. Vamos tomar um cafezinho. Vamos lá. Vocês vão correr com a gente pra vocês verem como que é a situação pra atravessar as ruas aqui. Porque não foi feito pra pedestre essa cidade também. Aqui ainda tá de boa. Quando nós chegar no Vietnã, o bagulho vai ser louco. 1 hora depois. 2.000 anos. Ai, meu Deus. Bora. Vai demorar ainda. Vai demorar. Olha lá o povo correndo lá, ó. Lá na frente, é tipo assim, deu um espacinho, corre. Vai Ó, agora. agora vai. Depois desses dois aí. Bora, 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 bora. E o povo olhando e rindo nós atravessar. O povo ri da nossa cara aqui, tá? Nossa, Deus. Ó, tem um senhorzinho aqui sozinho, curtindo a vida, doidado. E vamos Shenyang entrar. White Coffee. Ipoh Riverfront, People's Park. Parque do Povo. Cadê o povo? Mas olha que bonito o chão, é tipo umas pinturas, tipo feito, sabe, assim? Eu acho que é as flores daqui, ó. Não parece aquelas flores gigantes que a gente procurou pra ver se era carnívora? Inclusive, eu queria ver uma flor daquela de verdade. Vamos pra moita. Vamos pra... Vamos pra floresta que a gente encontra. E tá meio que abandonado, mas olha que bonitinho esse cafezinho aqui. Ó, no meio da tarde você vem tomar um tererezinho. Aqui eles tomam chá, né? Então tereré não tem. Aí, ó, o senhorzinho fazendo café ali, ó. E é no coador mesmo, normal. É halal que fala aqui? Aqui é halal, não é? É.
Quer ir lá dentro? E tem uns cafezinhos. Eu tô satisfeita daquilo que a gente comeu. Não, tá meio miado. Mas tá meio abandonadinho, né? Podia estar mais cheio de gente, colocar uma musiquinha, um tuts, 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 que ia estar mais lotado. Por isso que o povo não sai hoje, né? Que tem o... Além de estar no Ano Novo Chinês, tal do Ramadão, acho que começa hoje. Tinha vários negócios, vários estabelecimentos fechados ali do pessoal islâmico, né? Trabalha hoje, né? E a casa que a gente tá ficando é de uma família que... Islâmica que fala, né? É. Islâmica também, então, tipo assim, eles não comem porco, né? A gente vê eles comendo muito tofu. A gente ainda não viu eles nem comendo frango. E a mulher, mesmo em casa, né, como o Rodrigo é homem, comigo ela fica sem o hijab e de short normal, assim. Mas quando o Rodrigo aparece ou sai lá fora, na sala... Ela sai no sapatinho e vai se trocar. Ela tem que colocar o hijab e uma calça longa. Aí a gente não sabe muito sobre a cultura, né? Opa! A gente não sabe muito sobre a cultura. Então a gente acredita que... Nem pesquisamos também, gente. A gente acredita por ser homem, ela tem que ficar toda coberta. E ontem ela saiu, né? Eu acho que foi aniversário dela, ela saiu com o marido dela. Aí do nada, eu chego assim na cozinha para pegar água, ela tá toda de branco. Agora imagina, você, 2 da manhã, sai para pegar água e a mulher tava toda de branco, da cabeça aos pés, só mostrando os olhinhos assim. Eu levei um susto. Eu, tipo assim, e ela também se assustou, eu assustei com ela, parecia um fantasma no meio da cozinha. Mas é bem legal, é interessante você ver essa cultura assim e conhecer um pouco mais a fundo. E olha aqui, galera, a gente já indo passando embora. aqui, eu avistei uma camisa do Fluminense. É tipo um brechó aqui, Acho não que é é? um brechó. E olha aqui, será que é original? Parece que sim. Campeão brasileiro ainda. Aqui, ó. E ela tem, parece ser bem antiga. Como E ó, é que carinha. essa camisa do Fluminense vai parar aqui? Né? Em Ipo, na Malásia, do outro lado do mundo. E ó, é um Tem outra de brechózinho time lá, mesmo. mas é do Borussia. Ah, lá, ó, lá atrás tem mais. Tem até daquelas de moto, tá vendo? Suzuki lá, ó. Ai, gente. Aqui, ó. Aqui mais camisetas, aqui mais camisetas. Maneiro. Diferente. Maneiro. Legal, realmente. Bora? Olha. E tem várias coisinhas, olha. Tudo antigo, assim. Ali, ó, uma camiseta, uns quadros. E diferente. Quem torce pro Fluminense já deixa um comentário. Me diz se essa camiseta é original ou não. Thank you, bro. Bye, bye. Sentamos no boteco aqui dos chineses. Não! Sentamos no boteco. Ô, vida! Sentamos no boteco aqui dos chineses e pedimos uma Carlsberg, patrocinadora do lendário Liverpool do Gerrard. Olha aí, ó, o torcedor. Saiu 23 hits esta garrafa. E é a primeira vez, eu acho, que a gente tá tomando cerveja fora de Forest City, que era um lugar Era tax-free de cerveja. que era tax-free de álcool, né? Aí, até que achamos um preço razoavelmente bom, porém vamos tomar uma e partiu casa. Era só pra matar a sede, porque tá bem geladinha, gostosa. Vamos fazer tchim-tchim perto dos chineses, vamos? Tchim-tchim! O que significa pro chinês mesmo, tchim-tchim? Bigulim. Aí, ó. A gente chegou agora aqui na comemoração do Ano Novo Chinês, né? Que é perto da nossa hospedagem. E eu vi isso aqui, ó, de balão, tá vendo? É uma bola, eu queria ir. Mas o Rodrigo falou que era de criança. Aí eu falei pra ele que, tipo assim, tem criança que é maior que eu. E ele falou que não, infelizmente. Ele me boicotou pra ir no negócio de criança, né? Aí, ó, como é o ano do cavalo, ó, já tem cavalo, tem os cavalos desenhados aqui.
Ali, ó, um cavalo. Tá tudo bem iluminado, bem bonitinho. Olha lá o abacaxi todo iluminado. Pega a boca e vai. Olha, equitação já tinha sido. E, gente, é só a galera chinesa. Technically, 玩呢會你哋做肥佬嚟嘅，你哋做肥佬。E bom, galera, esse foi o nosso vlog de hoje. A gente vai acabar aqui porque tá muito lotado, o som tá muito alto, então não tem como gravar nada também. Algumas imagens aí ficou de centavos, mas é porque já tá à noite e a nossa câmera não fica tão boa à noite. Tá muito calor, agora a gente vai pra casa descansar. E o próximo vídeo que vocês assistirem vai ser a gente nas cavernas, que a gente vai começar aí amanhã. Então, já se inscreva no canal, deixa um comentário, curte, comenta. Tchau, tchau. Fiquem com Jesus. Até o próximo vídeo. Bye!